Todos receberam informação. O nosso encontro. Aleluia. Tem 53 vidas lá, vivendo uma experiência com o Senhor, tem sido uma grande bênção. Por isso o pastor Adriano, junto com o pastor Rafael e o obreiro Marcos, estão ausentes aqui pela manhã, que estão lá no encontro. Mas está sendo poderoso. Tínhamos até preparado aí uma filmagem especial, né, Júlio César? Mas eu acredito que dá para aproveitar para a semana que vem. Vai ser uma grande bênção. Mas pega o seu informativo, nós temos aí, né, como nós já oramos, o culto da esperança, próximo domingo, às 10 e 18 horas. Amém. E você convida aquela pessoa que você tem insistido, seja seu familiar, seu amigo, para estar aqui conosco, né? Como temos visto, tem sido uma grande bênção e tem dado frutos. Interessante que tem uma visitante que está vindo também, que ela até ouviu a pregação, né? O pastor Roberto estava ministrando a palavra, e para você ver que ela entendeu tudo. Ela chegou e falou para mim, olha, eu percebi que eu ando muito debaixo da justiça própria. E que eu preciso é depender mais de Deus, da graça dele. Né? Uma visitante. E ela percebeu através. Então, a palavra que tem sido ministrada, né, transforma a minha e a sua vida, pode alcançar a vida de cada um desses visitantes também. Amém? Então, próximo domingo, culto da esperança. Sempre acontece no último domingo de cada mês. Como falamos também, treinamento da Casa de Paz. Um novo treinamento que estará acontecendo na próxima sexta-feira e sábado. Se você perceber aí, saiu um valor de R$ 65,00, que seria até após hoje, né? E hoje seria 45. Porém, nós vamos fazer uma alteração no valor. Né? Então, a gente tentou comprar o livro, né, do pastor Ricardo Guimarães, entramos em contato lá com a editora no Rio de Janeiro, e não está disponível edições. E eles não têm previsão para produzirem mais. Então, por conta disso, que a gente não vai conseguir o livro, mas a gente vai preparar um material impresso para estar entregando encadernado aos irmãos. Então a gente vai baixar o valor. E aí você vai estar aqui, amém? Amém. Amém? Amém. Então, qual o novo valor, pastor? Até hoje será R$ 30,00 para você participar da capacitação. E após hoje será R$ 40,00. Amém? Então, 40 não, R$ 60,00, perdão. R$ 60,00. Ah, então é 40 mesmo, né? Era 65. Então é 30 e 40. Olha que maravilha, irmãos. 30 e 40. Então não tem mais desculpa de você não participar. R$ 30,00 hoje e após hoje R$ 40,00. Então traga a sua célula para estar se envolvendo, que vai ser uma grande bênção. E com certeza teremos muitos frutos a partir do novo treinamento e o projeto funcionando também da Casa de Paz. Amém? Teremos também nosso jejum 21 dias, removendo um véu. Então você pode fazer um cadastro também, né, no site www.jejum21dias.com, onde você vai entrar no grupo do WhatsApp. Então nós estaremos fazendo jejum juntamente com a Videira de Goiânia, assim como tem sido a cada semestre. E no dia 30 de setembro, o evento da Rede Kids Príncipe e Princesas, que está com um valor único de R$ 15,00, tanto para crianças e servos, e um desconto de R$ 5,00, né, até o dia 27 de setembro. Então, para que você possa estar aqui conosco também, convida crianças para trazer. Amém? Então vai ser uma grande bênção. A gente vai ver o prédio aqui cheio de crianças sendo cheias do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Graça e a paz, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Bem que é um final de semana de encontros, que normalmente vários irmãos faltam ao culto pela manhã, porque muitos deles estão no próprio encontro, né? Então, por isso que a gente tem aí bem menos irmãos. Então, a gente teve esse pequeno problema com a energia, mas ainda bem que está funcionando uma parte que foi possível a gente estar aqui. Senão ia ter que estar lá no auditório. Eu acho que o microfone não está funcionando, né? O palco, né? E estaríamos no calor ainda. Estaria quente e eu estaria gritando. Você ia estar com calor e no final ia estar sem voz. Então, graças a Deus por esse espaço e que bom que você está aqui. Amém? Então, só reforçando essa questão, irmãos, do treinamento, né, das casas de paz. Né, então, a gente está trazendo um pastor, né, lá de Alagoas, né, o nosso pastor da igreja lá de Maceió. Né, então, a gente está fazendo aí um investimento, né, até para tudo isso acontecer.
E a gente conseguiu ainda baixar o valor por causa desse problema, né? Então veja como é que tudo coopera para o seu bem, né? E de repente você estava pensando, pastor, mas né, podia baixar um pouquinho, não tem como ser mais barato. De repente foi a oração sua que impediu o livro de chegar aqui, né? Então cuidado com as suas orações, viu? Mas enfim. Mas eu estava conversando com o pastor Thales aqui agora, então ele deu a ideia e nós vamos fazer como se fosse uma apostila. Nós vamos produzir esse material. Então isso também tem um custo, só que sai mais barato que o livro, né? Com certeza, né? Porque isso aí depende de nós fazermos, né? Vai ser um trabalho assim manual, né? Mas nós temos, ainda bem que alguns equipamentos aqui há muito tempo aqui na igreja, né? Para produzir essas apostilas, porque esses equipamentos também não são baratos não, viu? Só um perfurador daquele para fazer a apostila é mais de R$1.000. Não sei se você sabe disso. Eu não acho isso barato. Se você acha isso barato, por favor, pegue seu envelope, coloque os R$1.000, entrega agora. Amém? Mas eu acho que você pensa que não é barato também. Mas enfim, então a gente vai conseguir produzir, né, essas apostilas e aí dá para fazer, né, mais barato ainda. Né? Então, por favor, não perca. E lembrando que isso é para todos os irmãos da igreja. Né? Então, você que está em casa também nos acompanhando, não é algo voltado assim somente para a liderança, como alguns irmãos costumam pensar. Falam, não, isso aí é coisa de líder de célula, né, de discipulador, no máximo líder de treinamento, talvez algum anfitrião. Eu, membro, nunca. Para que eu virei? Né? Não, claro que não. É para todo mundo. Amém? Amém. Porque né, eu estava até orando, né? Eu só vou pregar essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, porque realmente foi um impulso aí do Espírito Santo. Mas eu queria, né? Estava até nessa demanda com o Senhor, né? Então, o pregador às vezes passa por isso. Você quer pregar uma coisa, só que você sente que tem que pregar outra coisa. Aí como é que você faz? Você faz o que você quer ou você faz o que você percebe no Espírito, né, do Senhor? Aí você obedece. Então, eu vou pregar essa palavra que é obediência, que eu queria pregar outra, né? Mas o Senhor vai me dar a oportunidade de pregar outra em nome de Jesus. Mas a outra que eu queria pregar é para justamente, né, para que você acreditasse que realmente você foi chamado para pregar o Evangelho. Você está me entendendo? Você foi chamado para isso. Isso é um chamado para todos os santos, para todo crente. Não é só para alguns. Entendeu isso? Então não tem essa história de tipo, não, pastor, esse negócio de pregar para as pessoas, né, falar da graça, do amor de Deus, da obra da cruz, do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é só para pregador, ou senão isso aí é para crente mais antigo, ou senão isso aí é para irmão que tem o dom. Ô, meu irmão, o único dom necessário que você precisa para pregar o Evangelho, para trazer as pessoas ao Senhor Jesus, é justamente o dom do Espírito Santo que já está em você. Se você é habitação do Espírito, se você é santuário do Espírito Santo de Deus, você já tem o que é necessário para ser instrumento. Aleluia. Amém? De pregar o Evangelho. Mas eu não vou pregar sobre isso, vou pregar sobre outra coisa. Então, por isso, por favor, não perca, né, esse treinamento. Né, vai estar conosco o pastor Geraldo na sexta-feira, né, a partir das 19h30, e também no sábado, a partir das 15 horas, tá bom? Às 3 horas da tarde, nós contamos com os irmãos. Amém? Amém. Aleluia. Vamos para Romanos capítulo 5, verso 1. Eu suponho que alguém vai trazer uma água para mim. Acabou que hoje de manhã eu tomei pouca água. Geralmente eu acordo tomando 1 litro de água. Você acredita nisso assim? Mas em 2 partes, né? Não é tudo uma vez, não. Mas, geralmente na minha primeira hora do dia eu tomo 1 litro, 1 litro e 200, na verdade. Nem 1 litro certinho, não. É um pouco mais de 1 litro. Eu tenho lá uma garrafinha de 600 ml, aí eu já tenho essa meta já, de acordar na primeira hora tomar 2 dela. E aí eu não tomei nenhuma, né? Tomei só café, preciso de água. Vamos lá. Romanos capítulo 5, verso 1. Eu ia procurar a projeção aqui, não tem, entendi. É bom, né? Bem que eu estou ouvindo barulho de algumas páginas aí, que coisa bonita, né? Eu acho bom esse barulho de Deus, sabe? Eu acho que no céu vai ter livro. Né? Não tem livro, na verdade, no céu, né? Está escrito Apocalipse, né? Então você que não gosta de livro, né, avalia. Que tem livros lá, você sabe, né? Obrigado. Apocalipse tem várias citações dos livros lá que tem lá no céu. Vamos lá. Romanos capítulo 5, verso 1. Está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Amém.
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos orar ao Senhor por um instante. Você que está em casa também, avise para as pessoas que estão próximas a você. Diga que nós vamos ter agora o momento da palavra do Senhor. Você precisa ter toda a sua atenção para esse instante. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Pedimos para que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações da Tua palavra que é viva, que tem o poder de nos mudar, de nos transformar. Ó Pai, que tem o poder de nos colocar justamente na posição, ó Deus, do lugar onde o Senhor tem para nós, para fazer manifestar ainda mais, ó Deus, toda a Tua graça, todo o Teu favor, tudo aquilo que o Senhor já nos deu, tudo aquilo que o Senhor Jesus já pagou o preço e que nós podemos receber, simplesmente crendo, ó Deus, nessa grande obra, que é a obra do Senhor, justa, perfeita, completa, de uma vez por todas, eterna, que nunca passará. Em o nome de Jesus, amém. E todos digam amém, amém e amém. Amém? Veja, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele começa declarando sobre essa paz. Nós temos paz com Deus. É muito importante que você entenda, né, assim, a grandeza, né, a dimensão disso, a profundidade disso, como que isso é elevado, você ter paz com Deus. Aqui não está falando de você ter paz simplesmente com alguém da sua família, da sua casa. Aqui não está falando de você ter paz simplesmente com algum político, com algum homem poderoso desse mundo. Aqui não está falando de você ter paz simplesmente com o seu patrão, seu chefe, né, se você é funcionário de alguém. Não, aqui está falando de você ter paz numa dimensão infinitamente maior do que todas estas, numa dimensão extraordinária. Você tem paz com Deus, com Deus. Você tem paz com aquele que é o ser supremo, aquele que é o todo-poderoso, que criou todas as coisas, que é aquele que ama você, que sabe tudo a seu respeito, que te conhece integralmente e que mesmo assim te ama profundamente. Você tem paz com Deus, com aquele que tudo pode, com aquele que é verdadeiramente um refúgio maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. Amém. Você tem paz com Deus, o único Deus. Amém. Você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Paz com Deus. Por isso, se você crê no que Jesus fez na cruz, tirando seus pecados, removendo toda a sua maldição e vergonha, então você é justificado pela fé. Amém? Não pelas obras. Então, uma coisa é justificação pela fé, outra coisa é justificação pelas obras. A justificação pela fé é você crer no que o Senhor fez por você de graça, sem condições. É o amor incondicional expressado lá na cruz. Essa é a justificação pela fé. Você olha e crê. É simplesmente crer. É acreditar que é para você. Acreditar que aconteceu e que Ele fez por amor a você. É crer, simplesmente. Não é algo que você tem que fazer para merecer. Eu me lembro, falando de evangelizar, como eu estava falando agora há pouco, né, que todo crente deve evangelizar. Eu me lembro que uma coisa recorrente, quando a gente fazia eventos de evangelismo, né, na célula que eu liderava, isso até antes de liderar também tinha essas mesmas experiências, né? Que eu participei de uma célula, depois eu fui liderar uma célula. E uma coisa recorrente que acontecia, a gente começou, na verdade, lá em Goiânia, uma célula num condomínio fechado de casas, né? E aí eu evangelizando e procurando evangelizar as pessoas da rua, né? E evangelizei todo tipo de gente, né? Então, criança, adolescente, né? Dona de casa, pai de família, pedreiro, né? Porque a gente reformando as casas lá, mexendo a massa lá na porta das casas, eu ia lá para perturbar o sujeito lá no trabalho dele, pregar para ele, interrompia ele para poder pregar para ele. E é impressionante, irmãos, quase todos, assim, a grande maioria, sempre tinha a seguinte conversa: falando, não, mas é que eu preciso resolver algumas coisas ainda na minha vida, eu preciso primeiro parar de fumar, parar de beber, parar com isso, parar com aquilo. Então as pessoas sempre condicionavam a prontidão, né, a disponibilidade para serem salvos, eles condicionavam isso a uma sequência de obras que eles tinham que fazer. Só que é um equívoco, entende? Então, só que qual que é o problema? Isso eu estou falando do ímpio lá fora, que ele acha que precisa consertar a vida para depois vir para o Senhor Jesus. É como se fosse aquela pessoa que está sendo convidada, né, para tomar banho, mas ela fala, não, mas eu preciso me limpar antes. Peraí, meu amigo, se você vai tomar banho, para que se limpar antes, né? O banho é justamente para te limpar, você está me entendendo? É quase uma redundância. Então a pessoa, ela quer se limpar, ela quer se lavar para depois ser lavada. Como que é isso? É desnecessário. Se você será lavado, não é você que se lava.
Então é o Senhor que lavou você pelo sangue. Você crê nisso? Amém? Amém. Só que qual que é o problema? É que esse mesmo erro, ele é repetido na vida do crente também. Porque o crente, ele fica pensando o que novamente? Não, tem coisas que eu preciso resolver na minha vida para que depois eu seja favorecido por Deus. Mas peraí, na verdade essas coisas já foram resolvidas em Cristo Jesus. Aí volta-se ao mesmo erro, ao mesmo caminho. Por isso que você é justificado mediante a fé. É o que Paulo está dizendo aqui no verso 1. Justificado, pois, mediante a fé. E a oposição à fé é justamente as obras. É justamente você querer fazer o que você precisa, receber por simplesmente crer. Amém? Então, aí depois, né, o que acontece, né, quando nós temos essa paz? Né? Então, justificado, pois, mediante a fé, aí no verso 1 ainda de Romanos 5, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E aí no verso 2, lendo aí mais uma vez, está escrito, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora veja, o acesso a essa graça, né, que é o que Paulo diz aí no verso 2, né, aí ele fala, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então é um acesso por meio da fé a esta graça. Ele acontece quando você tem paz com Deus. São questões interligadas. Então talvez você nunca percebeu isso, mas está completamente ligado. A paz, a graça. A paz, a graça. Uma vez que você é justificado por meio da fé, você tem paz com Deus. E uma vez que você tem paz com Deus, você tem acesso a essa graça. Entende? Então isso significa que a paz com Deus, ela precede o acesso à graça. A paz com Deus é a condição para o acesso à graça. Então, muitas vezes, você como crente, né, você que está em casa também nos acompanhando, percebe o seguinte, fala, pastor, mas eu creio na graça, eu creio na graça. Só que se você vive tumultuado, perturbado, incomodado, sem paz, desesperado, surtado, você está sem paz. Aí não vai ter o acesso a essa graça. Você está me entendendo? Então, é o que Paulo falou aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o verso 1 está dizendo? Que você tem algo. Que você tem o quê? Paz. Amém? Paz. A questão, o ponto central do verso 1 aqui, que você precisa entender agora, é a paz. Então, é tudo feito para você ficar em paz. Amém? Aí depois, Paulo falou no verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, por meio de Cristo Jesus, por causa da paz, que você tem acesso a essa graça. Amém? E aí, Paulo, essa graça na qual estamos firmes, né? Então você só vai ser firmado nesta graça se você estiver em paz. Então, eu estou falando tudo isso para você entender o tanto que é importante a sua paz. Amém. Para você desfrutar de todo o favor que o Senhor tem para você. Amém. Então, você precisa dessa paz. Né? Uma ilustração disso, né, que me ocorre agora, né, foi quando você tem aquela cena de Marta e Maria. Você lembra que Maria, né, estava lá em paz aos pés do Senhor Jesus e recebendo toda a graça, mas ela estava em paz. Ela não estava como uma pessoa tumultuada, né, cheia de preocupações e tudo. Enquanto que Marta estava aflita, afobada, que tumulto, busca isso, busca aquilo e tal, e não sei o quê. E veja, quem que estava tendo acesso à graça naquele momento? Acesso à graça do Senhor, que é o próprio Senhor, que é a graça, né, que se fez carne. Amém? Então, quem que estava tendo acesso à graça? A tumultuada, né, a perturbada da Marta ou a tranquila, em paz ali da Maria? Quem que estava tendo acesso? Entende? Era Maria. Então, é justamente isso que Paulo está dizendo aqui entre os versos 1 e 2 de Romanos 5. Amém? Então, o acesso a essa graça acontece quando você tem paz com Deus. E essa expressão no grego, né, temos paz com Deus, né, essa expressão ela pode ser traduzida de duas formas. Tanto temos paz com Deus, amém. Então, dessa forma, né, que já está, né, no verso 1, temos paz com Deus. Só que essa expressão ela poderia ser traduzida de uma outra forma, quando você estuda esse texto no grego, que é o seguinte, tomamos posse da paz com Deus. Entende? Então, quando Paulo diz aqui, temos paz com Deus, o que Paulo está querendo dizer, num sentido mais amplo, né? Se você for ver a expressão bíblica aí,
no grego, ela traz justamente esse sentido de tomar posse da paz com Deus. Então é algo que você adquire, é algo que você busca, é algo que você, sabe, procura manter ao redor de você, no seu interior. Lembra, quando Davi ele estava falando lá no Salmo 23, né, então, das águas tranquilas de descanso, né, que o Senhor é o meu pastor, né, e me leva, me guia aos pastos verdejantes. Aquilo lá são tudo imagens de paz. São tudo cenários de paz. Então, é onde o Senhor quer te conduzir, porque é justamente quando você é conduzido para esse lugar que você tem acesso a essa graça. Amém. Por isso que uma das principais estratégias do diabo para poder impedir a graça de se manifestar na sua vida é tirar de você a paz. É te roubar a paz. Então o diabo ele fica te mostrando o problema, o diabo fica te, sabe, enfatizando para você as limitações, entende? O diabo ele fica, sabe, tornando evidente para você os defeitos, as falhas, né, os fracassos. Parece que é só isso que aparece diante de você. Aí se você fica vendo só isso, você vai ficar com paz ou sem paz? Sem paz. Totalmente sem paz. Você perde a paz total. E uma vez que você perdeu a paz, você perdeu o acesso ao quê? Que Paulo falou aqui. Ao acesso a esta graça, na qual nós deveríamos estar firmes. Então, para estar firmado na graça, nesta graça, como Paulo disse, nós temos que estar em paz. Em paz. Agora, você toma posse da sua paz quando você permanece na justificação pela fé. Entende? Então, quando você crê, não é quando você faz. Entende? Então, é quando você crê que o que Jesus fez por você é de uma vez por todas. Amém. Eu sou perdoado, o sangue já foi derramado, sobre mim não há mais culpa, não há condenação. Entende? Então, por mais que você esteja enfrentando situações que você não entende as razões delas, sabe, você não precisa entender, você só precisa de crer. Amém. Esse que é o ponto. Então, muitos irmãos, eles ficam excessivamente focados. Não, mas eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender. Veja, você acha que entender é o quê? Entender, meu irmão, sabe, esse excesso de preocupação em ter entendimento sobre as coisas que estão acontecendo da maneira que você acha que não deveria, sobre problemas que têm surgido, tantas situações difíceis, você fica querendo entender, isso é o tipo de vida de quem só se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é justamente essa árvore do entendimento, é o conhecimento. Não, eu quero entender o que tem, o que aconteceu de bem e o que aconteceu de mal. O que eu fiz de mal para saber o que pode acontecer de bem. Irmãos, é a árvore errada. Está voltando de novo para a árvore errada. Lá no jardim. Vá para a árvore certa. Para a árvore da vida. Porque a árvore da vida envolve justamente essa fé na vida. Sabe, que veio encarnada para tomar o meu o seu lugar. E para tirar de nós a culpa. Para que você tivesse paz com Deus. Entende? Você está em paz com Deus, porque você foi justificado pela fé. E quando você permanece nessa posição da paz com Deus, você tem acesso a esta graça, na qual você acaba ficando firme, porque está em paz. Amém. Uma outra cena, né, que me ocorre disso, né, outra da palavra de Deus, foi quando o Senhor Jesus estava no barco, você lembra? O barco era varrido lá pelas ondas, né, e os discípulos apavorados. Falando, vamos morrer, mestre, não te importas. E o que o mestre estava fazendo no meio desse tumulto, desse bando de homens tumultuados sem paz? Só tinha um em paz no barco. Quem que estava em paz no barco? O príncipe da paz. Só ele. Entende? Por que ele estava em paz? Porque é a paz que te dá o acesso à graça. E aquele que viu todo aquele tumulto, e os outros todos tumultuados, sem paz, apavorados, achando que ia morrer, ele levantou, repreendeu, e ficou tudo em paz. Amém. Porque quem está em paz tem autoridade para estabelecer a paz. Aleluia. Entende? Então o Senhor, da sua paz, Ele determinou paz ao redor. E aí acabou todo aquele pânico. E foi totalmente desnecessário. Irmãos, basta você olhar para trás na sua vida. Eu falo isso com frequência para os irmãos. Basta você olhar um pouco atrás na sua vida. Quantas situações que você passou, que você ficou desesperado, em pânico, quando você pensou, falando, agora não tem jeito. Você viu uma situação falando, agora tá difícil demais. Essa aqui vai dar errado mesmo. Essa aqui, ó, não tem saída, não tem escapatória. Só que de repente aparece uma porta aberta, aparece uma saída. Aí, só que você sofreu demais naquele processo.
Aí quando você passa por tudo aquilo e vence aquilo, você olha para trás, o que você pensa? Dá até um arrependimento. Não, mas para que eu sofri desse tanto, né? Para que eu fiquei tão preocupado? Olha que coisa desnecessária. Né? A resposta veio, o Senhor fez, só que eu sofri demais, não precisava de ter sofrido tudo isso. Então, o que se espera é que você aprenda, amém, a viver em paz. Entende? A permanecer na paz. Mas você permanece por causa da sua justificação. Amém? Só que, veja, a ação de muitos irmãos, infelizmente, é que eles agem como se Deus fosse seu inimigo. Esperam o pior. Acreditam mais na capacidade do diabo de te atacar do que no poder de Deus para te proteger. Então, se você tem expectativa para o mal, você ainda está naquele espírito do órfão. Sabe o espírito da orfandade? É como se fosse um filho sem pai. Ninguém é por você. Ninguém é a favor de você. Você está sozinho. Ninguém vai te ajudar. Ninguém te apoia. Ninguém vai intervir na situação para mudar a história. E se você tem esses sentimentos, é porque você já está desconectado de todas as coisas. Né? Perdeu a paz, e porque perdeu a paz, perdeu o acesso à graça. Porque perdeu o acesso à graça, não está mais firme. Qualquer coisa abala. É uma sequência de coisas aqui, Romanos 5, do 1, né, ao 2. Então, você tem que justamente ter, ouça com atenção que eu vou dizer para você, que isso aqui é algo também que tem tempo que eu quero pregar, está no meio dessa palavra aqui, mas tem uma palavra só sobre isso que eu vou dizer para você, que é o seguinte, fala para o irmão que está do seu lado, você que está em casa, fala para alguém aí também. Fala para ele, fala, meu irmão, você precisa ter uma boa opinião sobre Deus. Sobre Deus. Porque se você tiver uma boa opinião sobre Deus, você exercita a fé. Crê na graça. Porque está em paz. Porque você tem uma boa opinião sobre Deus. Amém? Olha para cá. Eu sei que isso parece estranho, pastor. Como assim ter uma boa opinião sobre Deus? Porque tem gente que tem uma opinião ruim. Tem ou não tem? Qual que é o exemplo clássico, né, da opinião ruim sobre Deus? É aquela história do sujeito que vai no médico, doença complicada, aí o médico tenta tudo, faz exame, faz isso, faz aquilo, não resolve. Aí o médico chega na família e fala, ó, agora só Deus. O povo, misericórdia, vai morrer. Agora vai morrer. O que é isso? Não é? Quando o médico fala agora só Deus, qual que é a opinião das pessoas? Ah, não, se está na mão de Deus, está perdido, porque Deus não salva ninguém, Deus não cura ninguém. Deus não vai mudar essa história. Porque se a reação é essa do desespero, não é? Agora só Deus fala, agora, meu Deus, prepara, porque se está na mão de Deus, agora a gente está frito. Não tem saída. Você percebe? Não é a reação automática das pessoas? Agora, essa reação é por qual razão? Porque não tem uma boa opinião sobre Deus. Tem uma opinião ruim. Tem uma opinião má. Tem a opinião de que Deus é aquele que abandona o barco mesmo. De que Deus é aquele que não te socorre. Deus é aquele que não vai te ajudar. Deus é aquele que se vê você quase morrendo, vai falar que morra. Então, essa é a opinião das pessoas sobre Deus. Ninguém fala do jeito que eu estou te dizendo. Eu estou traduzindo para você, né? Até porque ninguém tem coragem nem deveria. Né? Só estou ilustrando para você entender o tanto que algumas reações que nós temos justamente são demonstrações da falta de uma boa opinião sobre Deus. Só que você fala, pastor, como assim uma boa opinião sobre Deus? Volta aí para Romanos 5, 2 mesmo, onde nós estamos. Depois nós vamos abrir um outro texto de Romanos também. Romanos 5, 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Aí você está firmado nessa graça, né, que você teve acesso, né, porque foi justificado, e por ter sido justificado tem paz, você teve acesso à graça, ótimo. Aí depois diz no final do verso 2, e gloriamo-nos na esperança do que, irmãos? Da glória de Deus. Amém? Glória de Deus. Agora vamos ver essa expressão glória num outro texto de Romanos, que na verdade tem o mesmo significado, tá bom? Mas lá em Romanos 4:20, volta aí um pouquinho. Romanos 4:20. Eita, tô olhando aqui pro... Tava procurando um relógio bem lá no final ali. Falei, cadê o relógio ali, né? Que é acostumado com o relógio lá do auditório que fica no fundo, né? Para eu controlar o tempo, né? Mas vamos lá. Romanos 4:20. Quem achou? Quem está com Bíblia aí, seja no smartphone, de papel. Amém. Vamos ler juntos, amém? Na versão visualizada, o verso 20, uma só voz, vamos lá?
não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Amém. Isso aqui é falando sobre Abraão, né? Então, se você quiser... Aliás, vamos ler a partir do verso 18. Pega aí em Romanos 4. Vamos lá. Vamos fazer de conta que a gente está com tempo sobrando. Vamos lá, verso 18. Está escrito: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, 90, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então o irmão, né, pentecostal, quando lê um texto como esse, ele fala: não, já sei, eu vou ficar gritando o dia inteiro: glória a Deus! Glória a Deus! É bênção também gritar glória a Deus, amém? Amém. Viu? Não sou contra, não. Eu até queria que tivesse mais glória a Deus entre nós, sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tô quase indo atrás dos irmãos pentecostais para espalhar aqui. Vou entrar nas igrejas pentecostais. Falei: vamos para outra igreja ali, que aqui o pessoal é muito repetido. Vocês fazem a mesma coisa. Vai para um lugar diferente, mano. Vamos lá para a videira. Amém. Você fazer barulho lá entre nós. Glória a Deus. Então veja, isso aqui é uma interpretação desse texto. Ok, tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Só que, se você for perceber o significado dessa palavra glória, porque se você é crente há pelo menos uns 10 anos, né, pelo menos uns 10 anos de fé, você já deve ter ouvido várias interpretações ou explicações da palavra glória. E a explicação predileta dos pregadores, né, como eu sou crente tem mais de 20 anos, quanto tempo tem? Na verdade, nem sei. Isso aqui é mais de 20, né? Mas eu já vi várias pregações sobre glória. Né? E a interpretação predileta dos pregadores sobre glória é dizer que a palavra glória significa peso. Peso. Ou grande peso, né? No sentido de ter importância, né? Então, no sentido até também de ter brilho, coisas assim. Só que essa palavra glória, o significado primário dela, no grego, inclusive, seria a palavra doxa, ela está ligada a justamente ter uma boa opinião a respeito de Deus. Entende? Então, quando a Bíblia diz que Abraão, ele se fortaleceu dando glória a Deus, isso significa que Abraão, ele deu glória a Deus, mantendo uma boa opinião de Deus, sobre Deus. Foi isso que fortaleceu a fé dele. Entende? Não é que Abraão ficou gritando glória a Deus. Não, porque a palavra glória, que seria o doxa no grego, ela traz justamente essa ideia de opinião. E no Novo Testamento é ligado a uma boa opinião a respeito de Deus. Porque a glória no Novo Testamento é sempre relacionada a Deus. Então, se você tiver, né, um aplicativo como esse que eu tenho aqui, né, então você tocar aqui na palavra glória, você vai ver que apenas... Porque quando você vai estudar o significado das palavras, né, então existe um significado primário, né, existe um significado secundário, um significado aí terciário e assim por diante. Então tem a ordem dos significados. Amém? E o significado primário está vinculado justamente à opinião. Esse significado, por exemplo, de esplendor, de brilho, essa coisa que a gente costuma mais ouvir falar a respeito de glória, na verdade é um significado terciário aqui. Não é o primário e nem o secundário. Isso está lá na frente. Entendeu isso? Né? Não sou eu que estou dizendo. Isso aqui são estudiosos da palavra de Deus que, ao longo do tempo, perceberam e estudaram de fato o grego, né? Porque eu não sou nenhum estudioso do grego, sou apenas um curioso. Mas veja, então, o significado aqui é justamente uma boa opinião. Então, quando Abraão deu glória a Deus, ele estava mantendo uma boa opinião sobre Deus. Então, o que é essa boa opinião sobre Deus no momento da dificuldade? É você esperar o melhor. Amém. Porque é justamente nesse contexto que Paulo vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Né? Então, quando Deus fecha uma porta na sua vida, é porque Ele quer abrir uma outra bem maior na sua vida. Você está me entendendo? Amém. E você tem uma boa opinião. Aí você pode ver a porta se fechando diante de você e ficar bem. Porque você tem uma boa opinião sobre Deus. E quem tem uma boa opinião sobre Deus, que se fortaleceu dando glória a Deus, ou seja, se fortaleceu mantendo uma boa opinião sobre Deus, ele fica em paz.
E quem fica em paz, ele tem acesso à graça. E quem tem acesso à graça, ele fica firme. Amém. Você percebe como é que todas as coisas estão conectadas? Por isso que eu falei para você lá em Romanos 5:2, né? Então no final diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então o que Paulo está falando aqui? E gloriamo-nos na esperança ou na expectativa da boa opinião que nós temos a respeito de Deus. Amém. Nos gloriamos nisso. Ficamos felizes nisso, independente da situação. Eu me glorio, está escrito no final do verso 2, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nos gloriamos na expectativa de que esse Deus tão bondoso, tão amoroso, tão gracioso, mesmo diante dessa porta fechada, eu creio que tudo está cooperando para o meu bem. Amém. Entende isso? Olha, se Deus, ouça com atenção, que pode parecer estranho no primeiro momento, mas isso é um fato. Se Deus permitisse que você tivesse sucesso em uma área que é uma vocação inferior, entende? Que é um lugar que não é o lugar mais elevado de Deus para você, se Deus permitisse você ter sucesso numa área como essa, você nunca iria progredir para um propósito superior. Você está me entendendo? Então, essa que é a dinâmica de Deus, de às vezes fechar certas portas, que às vezes é um caminho que você está querendo ir, mas não é o que Deus tem para você, Deus tem um caminho maior. Aí Deus coloca ali às vezes um obstáculo, uma resistência, um impedimento, para quê? Para que você chegue uma hora e fica cansado e fala, não, o caminho parece que não é esse. Aí Deus, né, do céu está falando, oh meu filho, aleluia, até que enfim, quanto tempo depois você entendeu? Mas entendeu, chegou a hora e eu vou fazer tudo cooperar para o seu bem, vou acelerar as bênçãos que eu tenho na sua vida, para você não perder tempo nenhum. Glória a Deus. Então, essa é a bondade de Deus. Né? Então, quando Deus fecha uma janela, é porque Ele está prestes a abrir o telhado inteiro para você. Por isso é importante que você tenha essa paz. Amém. Essa paz de quem tem uma boa opinião sobre Deus. Amém. Então, não importa o que você esteja passando, tenha sempre uma boa opinião sobre Amém. Deus. Amém. Mesmo no meio de problemas, creia que de alguma maneira, que você muitas vezes não entende, isso vai contribuir para o seu bem. Amém. Entende? Não é questão de compreender, é uma questão de crer. Amém. De crer e de manter essa boa opinião a respeito de Deus. Entende? Então, quando Deus disse a Abraão, por exemplo, depois você pode observar isso lá em Gênesis 22, eu não vou abrir, você vai olhando de novo, procurando o relógio, né? É aqui. É toda hora. Levanta a cabeça aqui, preocupado com o tempo, né? E não tem nada lá, né? Devia ter trazido um relógio. Acho que é bom ter um relógio aqui, né, pastor Ludmila? Vamos pôr um aqui, né? Para facilitar a vida de todo mundo. Então, quando o Senhor falou para Abraão, lá em Gênesis 22, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei, a Bíblia diz que Abraão tinha uma boa opinião tão boa sobre Deus, que ele acreditava que mesmo que sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria dos mortos. Essa foi a interpretação que Paulo deu, lá em Hebreus 11, depois você pode conferir. Entende? Por isso que Paulo também, em Romanos, fala que o Deus de Abraão é o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe. Amém. Então por que Abraão teve essa confiança? Porque, meus irmãos, sinceramente, né, e fique em paz, porque isso é um teste que só Abraão passou, você não vai passar. Amém? Amém. Dito isso, vamos falar do teste de Abraão. Que foi o quê? Imagina, Deus vai e fala com Abraão, falando, toma o seu filho, o seu único filho, ou seja, o único que eu considero, que já tinha Ismael, mas o único que Deus considerava era Isaac. Aí você leva lá para a montanha que eu vou te mostrar. E você vai sacrificar ele para mim. Irmãos, acho que é por isso que Abraão é o pai da fé. Ele pode ter tido muitos defeitos, irmãos, mas era um homem de fé. Porque qualquer pessoa que ouve uma coisa dessa, a primeira coisa que você faz é repreender. Fala, pô, repreende, é demônio. Certeza que é demônio isso aí. Deus não fala essas coisas. Mas Deus falou. Está entendendo? Deus falou. Mas por que Abraão não apavorou? Porque ele tinha uma boa opinião a respeito de Deus. Glória a Deus. Entende? Com certeza Abraão não entendeu muito bem o motivo. Falou, mas que coisa estranha, né? Mas eu vi que é Deus falando essa coisa para mim. Mas Deus é bom. Amém. Deus é Deus dos vivos. Amém. Então, de certo, o mínimo que vai acontecer nessa história, se eu tiver que matar meu próprio filho, ele no mínimo vai ressuscitar. É isso que vai acontecer. Porque Deus não está no negócio de matar. Deus está no negócio de fazer viver. Amém. Amém, irmão? Amém. Ele é a vida. Amém. Entende? Não é a morte. Amém? Amém. Então, aí o que Abraão fez? Ele levou seu filho até a montanha do sacrifício, mas sem que ele soubesse, Deus estava trazendo um carneiro do outro lado da montanha. Entende? Abraão e Isaac subindo um lado e o carneiro subindo do outro. E um não viu o outro. Abraão não viu nada, ele estava subindo lá, na hora que estava quase, né, para imolar e sacrificar o próprio filho. O que aconteceu? Veja,
o Senhor fez com que Abraão não precisasse sacrificar o seu filho, porque o carneiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Amém. Entende? Só que Abraão subiu. Ele tinha uma boa opinião sobre Deus. Abraão continuou pelo caminho. Ele continuou seguindo a jornada, porque ele tinha uma boa opinião sobre Deus. Por mais que tudo isso parecesse muito estranho. E o que acontece? O Senhor supriu com o carneiro. O Senhor supriu com o pagamento, com o sacrifício. Amém? Amém. E lá em Jó, capítulo 22, verso 21, Jó 22, 21, está escrito, abrindo a sua Bíblia, você que está em casa acompanha aí na tela, né? Jó 22, 21. Os irmãos acharam aí também? Vamos ler juntos? Amém? É uma frase bem curta, vamos lá? Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Amém. Amém? Então veja, você precisa tomar posse dessa paz com Deus, porque depois que você toma posse dessa paz com Deus, você tem acesso à graça. Amém? Que é o que a gente viu em Romanos 5, versos 1 e 2. Só que aqui, no livro de Jó, está falando justamente a mesma coisa de uma forma ainda mais resumida. Reconcilia-te, pois, com ele e tenha paz. Você é reconciliado como? Justificação pela fé, quando você crê. E assim te sobrevirá o bem. Ou seja, assim você vai ser favorecido. Amém. Então é pela reconciliação que você recebe a paz e pela paz que você recebe o favor. Amém. Entende? Aleluia. Justificação, paz, favor. Glória Essa a sequência Deus. que está escrita aqui em outras palavras, né? Então veja, alguns crentes, infelizmente, não estão em paz. Em relação às pessoas do mundo, eu sei porque elas não estão em paz. Só que um crente nunca deveria, viver ansioso, agitado. Ele deveria ser caracterizado por justamente essa paz. Entende? De ser aquela pessoa ali que as pessoas até acham estranho. Né? Então, as coisas difíceis, complicadas acontecendo ao redor dele, tanto tumulto, tanta tribulação, e a pessoa olha para você e você está lá. Como se fosse Jesus no barco dormindo. A pessoa fala, rapaz, você não está vendo? Não, vamos morrer, não vamos morrer. Eu falo, não, estou em paz. Amém. Você está em paz por quê, rapaz? Porque eu sou perdoado, amado, Amém. aceito. E se você quisesse, pode receber essa paz agora. Essa é uma boa hora para pregar, viu? Na hora do desespero das pessoas também. Eu quero te dizer que está todo mundo procurando paz. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui bem rápido, até para enfatizar o nosso treinamento das Casas de Paz, eu conversando com o pastor Geraldo, né, lá de Maceió, que vai estar aqui conosco para o treinamento, Amém. ele estava falando algo que eu achei assim, muito interessante. Eu falei, rapaz, é verdade, isso é de Deus. Porque se você, oferecer de cara, né, o Senhor Jesus Cristo para as pessoas lá do mundo, muita gente logo já identifica com religião, uma coisa do tipo assim. Então muita gente já resiste imediatamente. Lá vem um crente, aí é crente. Agora, ele falando, se você chega para as pessoas lá fora do mundo e oferece para elas paz, fala, olha, tem como você viver em paz. Aí as pessoas já se abrem mais, falam, paz, acho que eu estou precisando de paz, eu estou meio aqui tumultuado, aqui, estou meio atribulado, estou meio agitado. Por que esse negócio da paz? É tipo um remédio? O que é que faz? Rapaz, nós vamos começar aí um projeto aí para você ter paz. Você queria ter paz na sua casa, lá na sua família? Claro, eu quero, lá está precisando de mais de paz. Rapaz, você não imagina. Aí começa o projeto das casas de paz. Por isso que são as casas de paz, entende? Amém. Só que aí é quase uma arapuca, né? Uma arapuca gospel. É quase uma pegadinha evangélica, né? Só que aí a pessoa, porque ela quer receber a paz, a gente entra lá na casa dela, começa a falar para ela da paz, depois, surpresa, a paz é uma pessoa, a paz é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É o príncipe da paz, entendeu isso? E aí a pessoa é salva. Amém? Amém. Graças Porque a Deus. as pessoas estão procurando paz. Irmãos, veja, é só você parar para observar a correria desse mundo. Né? Então, por que as pessoas querem tirar férias? Né? Trabalham para tirar férias. Por que as pessoas usam drogas? Né? Enche a cara. E tanta coisa. É tudo um tipo de fuga que, no final das contas, elas estão procurando a paz. Por que as pessoas do mundo estão procurando a paz? Porque as pessoas foram feitas para a paz. Você está me entendendo? Amém. Você não foi criado por Deus. Nenhuma pessoa desse mundo foi criada. Né? Nós não temos estrutura, porque nós não fomos criados para isso. Para ficar tumultuado, atordoado. Não foi. Então você precisa dessa paz. Amém? Só que, como eu disse, essa paz é uma pessoa e essa paz você recebe crendo. Amém? Então, se você crê que a batalha é do Senhor, você pode descansar. Se você crê que Deus está no seu futuro,
Ou você pode descansar também, você pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, não é verdade? Ah, pastor, estou preocupado com o meu futuro, mas Deus está lá já, você está me entendendo? Deus chegou antes de você. Deus ele está lá no seu futuro. Ah, mas eu tenho um problema com o meu passado. Pois é, ele também está lá e já resolveu. Amém. Mas e agora? Ele também está agora. Oh, glória. Porque Deus ele não tem essa dificuldade do tempo que nós temos. Amém? O tempo foi criado por Deus. Eu sei que é uma coisa complicada a gente entender. Deus está fora do tempo. Por isso Deus vê todos os momentos do tempo como se fosse uma coisa só, estática. Ele pega e olha, sabe? Igual quando você pega um globo terrestre, dá uma mexidinha assim no dedo assim, você vê um outro país, assim, aquela coisa bem simples, né? Você está pegando ali o globo terrestre ali para ver os países, né? E você vai e gira ali, ó, esse aqui é outro país. Você fica tocando o dedo para andar a distância, assim, de milhares e milhares de quilômetros. Você só toca com o dedo. Pois é, Deus ele olha passado, presente, futuro, ele só dá uma olhadinha, nem toca, ele só vê tudo junto, ao mesmo tempo. Ele não tem dificuldade, ele está fora disso. Glória a Deus. Amém? Então, Amém. aquele lugar da sua preocupação, o Senhor já está lá. E se você tem uma boa opinião sobre Deus, você pode ficar em paz. Amém. Amém? Pode ficar em paz. Amém? Então veja, se você está em Cristo, você está no descanso, você pode ficar em paz. Amém. Por isso que Deus ele nos fez seres humanos, não fazedores humanos. Você está me entendendo? Então é uma condição de existência, não é uma condição de realização. Então a gente é muito viciado no fazer. A gente acredita que só temos importância pelo que nós fazemos, mas isso não é verdade. Ouça, deixa eu contar uma ilustração aqui para você. Se você encontrasse um rascunho, um esboço de um desenho de Leonardo da Vinci, né, lembra? Grande inventor. E você visse um esboço, um rascunho ali, né, que ele pegou um papel e tudo, e de fato tem esses esboços, né, esses rascunhos, né? Então ele pegava ali para fazer os seus projetos, seus desenhos e tal. E mesmo que fosse um esboço, um rascunho ali, inacabado, confuso, cheio de riscos ali, desenhos e formas que para você parecem até meio estranhas, mas se fosse um rascunho autêntico do próprio Leonardo da Vinci, será que seria caro? Com certeza. Eu te diria, você achar um negócio desse, meu irmão, isso é coisa de milhões. É coisa de resolver a vida de uma pessoa. Você está me tentando encontrar um rascunho de Leonardo da Vinci. Pastor, onde que tem? Onde que pega isso? Não é verdade? Então isso valeria muito, muito dinheiro. Mesmo que o desenho fosse apenas um rascunho, um esboço inacabado. Porque a questão é, ouça com atenção, o que importa não é a obra, é a pessoa. Você está me entendendo? Então o que importa não é se é um rascunho, que parece às vezes até um desenho infantil. A questão é a pessoa que fez o rascunho. Não é o rascunho em si, você está me entendendo? Então o que importa é a pessoa, não é a obra. Se a pessoa certa, extraordinária, a quem se atribui muito valor, fez uma obra, e por mais que essa obra não pareça grande coisa, a obra recebe valor por causa da pessoa, não por causa da obra em si. Os irmãos me acompanham, amém? Amém. Então, quando você importa, ouça, porque agora é a pessoa. Qual pessoa? Fala a pessoa que está do seu lado, fala você. Fala você é a pessoa agora. Você é a pessoa. Então veja, se você é alguém com quem Deus se importa, tudo que você faz importa para Deus. Amém. Entende? Isso é ter uma boa opinião também sobre Deus. É acreditar que Deus se importa com você. Deus ele ama você. Amém. Então por mais que você faça da sua vida, uma série de rascunhos inacabados, ruins, estranhos, que muita gente acha feio, Deus é aquele pai que pega o desenho da criancinha lá do jardim de infância, que traz para o pai e diz: papai, fiz para o senhor. Aí você olha aquela bagunça, aquele monte de risco sem sentido e fala: que lindo! Que lindo! Obrigado, te amo! Não é assim? Quando você diz, quem já fez um negócio desse? Todo pai faz isso, todo bom pai faz isso. E tem que fazer, continua fazendo. Mas por quê? E veja, irmãos, né? A Ludmila está ali de prova, ali no testemunho. Até hoje, eu tenho coisas muito antigas lá das meninas que eu guardo. Por que eu guardo? Porque é um rascunho de Leonardo da Vinci, daqui a alguns anos vai valer milhões. Não é por esse motivo, né? Até porque isso é pouco provável, mas enfim. Por que eu guardo? Porque a questão não é a obra feita, mas é a pessoa que fez para mim. Você está me entendendo? A questão é a pessoa. É a pessoa. E você é essa pessoa que Deus se importa. Então, no que você está envolvido, Deus se importa. Amém? Amém. Então,
Veja, lá no livro de Jó, né, no mesmo capítulo 22, 21, eu vou ler para você na outra versão, talvez você não tenha. Se você tiver no smartphone celular, de repente você tem essa versão, né? Mas é na versão NVI, Nova Versão Internacional. O mesmo texto que a gente leu, né? Na revista atualizada está: reconcilia-te, pois, com ele, tenha paz. Aliás, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aí depois dessa parte paz aí, na NVI fica assim, né? Na verdade, a partir dessa parte paz, né? Na Nova Versão Internacional fica assim: fique em paz com ele, e a prosperidade lhe será restaurada. Entendeu isso? Fique em paz com ele, e a prosperidade lhe será restaurada. Então, agora, essa palavra prosperidade no hebraico, irmãos, ela tem um significado muito mais amplo que dinheiro. Dinheiro é só um dos itens. Essa prosperidade é como se fosse um tipo, sabe, de ser bem-sucedido em todas as áreas. Seja na saúde, seja na família, entende? Em todas as coisas. Amém? Amém? Só que, é claro que, às vezes, essa prosperidade pode ser uma reviravolta financeira, mas pode ser muito mais do que isso, porque Deus é muito prático. O Senhor é muito prático, você está me entendendo? Deus é prático com você. Deus, ele vê o que você precisa e ele vai querer atender o que você realmente está precisando. Então, por exemplo, quando os pescadores estavam preparando suas redes, depois de trabalhar a noite inteira, né, você lembra desse episódio lá nos evangelhos? Né, o Senhor não veio até eles e perguntou: vem cá, vocês que ficaram aí tentando pescar a noite inteira, não pegaram nada. A sogra de vocês está doente lá na casa de vocês? Alguém tem sogra aqui e tal? Foi isso que o Senhor Jesus falou? Porque você percebe a desconexão das coisas, né? Fala: não, peraí, mas Senhor, a gente ficou tentando pescar. A nossa necessidade hoje seria tipo peixe. Tem como dar peixe ao invés de oração pela sogra? Né? A sogra que fica doente um pouquinho, eu quero é ter peixe. Misericórdia, né? Mas vai pra cá. Mas veja, o Senhor é prático. O que o Senhor ofereceu? Oração pela sogra ou uma pescaria maravilhosa? Pescaria. Com mais de 153 grandes peixes. Você está me entendendo? Ele ofereceu o que eles estavam precisando. Então Deus é prático, ele se importa com você. Amém. Amém. Então as pessoas estavam famintas lá com ele, lá no Sermão do Monte, tudo. Então quando as pessoas estavam lá com fome, né, que o Senhor perguntou para eles: alguém mais quer receber cura? Não, o Senhor não perguntou se eles queriam receber cura. O Senhor deu um jeito de multiplicar os pães e os peixes. Você entende? Então o Senhor, ele é prático. Então, seja qual for a sua necessidade, o Senhor fará o que é relevante para você. Amém. Qual é a sua necessidade? Lembra? Essa era a pergunta comum do Senhor Jesus Cristo. Que queres que eu te faça? Verdade. Olha que Deus maravilhoso. Ele pergunta para a gente como é que é isso. Eu pensei que só daria para receber o que ele quer me dar, mas ele perguntou para mim o que eu quero receber. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Amém. Então, se você tem uma boa opinião a respeito de Deus, você vai acreditar que ele quer te dar. Você acreditar que ele cuida de você. Agora, essa boa opinião, ela vem justamente dessa sequência. Então, você crê que é justificado, foi perdoado, não tem culpa. E você tem paz. E uma vez que você tem paz, você tem acesso a essa graça. E nessa graça você fica firme. Amém. Amém. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 10. Pedro 3,10, está escrito: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Amém. Amém. Então veja, Pedro, ele começa aqui perguntando, né, quantos querem ver dias felizes, né? Quantos querem levantar todas as manhãs exclamando: eu amo a vida. Que maravilha, como que a vida é boa, né? Então, é isso que o apóstolo está oferecendo aqui. Né? Então, ele está perguntando quem quer viver assim, né? Porque, na verdade, ele está afirmando, né, sobre quem quer viver assim, qual que é o caminho para viver assim. Só que a única coisa que nós temos que buscar para ter essa vida, que é o que justamente Pedro enfatiza no final do verso 11, né? Que ele fala que você tem que ter empenho por alcançá-la, é justamente o quê? A paz. Então, uma vez que você entende a graça, você precisa viver em paz com essa graça. Amém? Amém. Fala para o irmão do seu lado, fala para ele, fala: graça e paz. Graça e paz. Vivem juntas. Vivem juntas. Amém? Amém? Graça e paz vivem juntas. Só que
A palavra paz no hebraico, né, que é o Antigo Testamento, é shalom. Só que no grego seria eirene. Só que shalom, que significa paz na sua mente, paz nas suas emoções, nos seus relacionamentos, paz no seu corpo, completude, plenitude, é uma palavra bastante abrangente. Só que o shalom acompanha graça. Entenda isso primeiro. Daqui a pouco a gente volta aqui para concluir essas conexões, né? Então, o que é a graça? Graça é o quê? É favor e merecido. Amém? Favor e merecido. Guarda isso. Só que a raiz da palavra shalom é shalem. Isso no hebraico significa justamente o quê? Shalem significa pagamento. Amém? Então, shalom é paz, shalem é pagamento. A palavra shalom, ela é derivada de shalem. Ou seja, a paz é derivada de pagamento. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Amém. Estão comigo? Estão com fome já? Não? Calma aí. Vamos lá, estou quase terminando. Eu ia chamar alguém para o teclado, não tem teclado, não tem o violão, né? Cadê? Quem estava no violão aqui? É o Rafael. Isso. Aleluia. Vamos lá. Então veja. Então a origem da palavra shalom, do hebraico, que é paz, é shalem, que é pagamento. Agora a questão é, quem pagou pelo seu shalom? Então, para você ter essa paz, essa plenitude, precisa de um pagamento, que uma palavra deriva da outra, está ligada à outra. Na Isaías 53:5 diz o quê? Que o castigo pelo qual nós temos a paz, shalom, né, estava sobre ele. Então o que nós podemos concluir? Simplesmente é que Cristo fez o pagamento, shalem, para que você tivesse hoje a paz, shalom. Amém. Por isso que Paulo falou lá em Romanos 5:1, no início. Justificados, pois, mediante a fé. Entende? Então você crê que foi feito o pagamento por você, por todos os seus pecados, por todas as suas falhas. Foi feito o pagamento. O shalem foi feito por Cristo, lá na cruz. Por todas as bênçãos, por tudo aquilo que você precisa. Foi feito o pagamento. E se está pago, agora você fica em paz. Não é assim? Eu acredito que, né, todo mundo aqui que trabalha, que tem contas a pagar, tem esse tipo de experiência todos os meses, né? Então, quando chega aí, né, a data, na verdade, para mim é uma semana praticamente de pagamento de fatura de cartão. Meu Deus do céu. É um momento assim que é um desafio de você continuar em paz, sabe? Mas eu estou aprendendo com o Senhor, eu vou ter cada vez mais paz. Mas eu estou tendo cada vez mais paz. Não é porque eu ficava ansioso, perdi o sono. Perco, mas não. Isso aí pelo menos aí já passou, já. Graças a Deus. Ah, passou porque está sobrando dinheiro? Tá, não. Não é por causa disso, não. É porque eu sou justificado pela fé. Tem nada a ver com o dinheiro. Entendeu? E isso é um ensino mesmo, né? Isso pode ser... Enfim, deixa eu mudar a pregação, não. E o que acontece? Mas aí depois, quando você paga, e você olha aí, tem o seguinte, tem a praga de uns bancos, né? Ou coisa, isso é coisa do diabo, eu acho, sabe? Tem alguns bancos, geralmente os bancos digitais, né? Eles são muito eficientes na comunicação dos pagamentos. É uma maravilha. Você paga a fatura e já libera o limite. Você fala, tá pago, aleluia, glória. Posso ouvir um amém, amém. Tá? Você já fica feliz ali, né? Só que os bancões aí, da vida, que não vou nem falar qual que é que tá gravando, de repente esse povo me persegue, né? Mas esses bancos grandes aí, que tem agência, sabe? Esses bancos aí. Irmão, você paga cartão, já teve fatura de cartão que eu paguei, irmão, foi mais 3 dias para o negócio aparecer lá que estava pago no aplicativo. Eu paguei o negócio e não aparecia, eu entrava lá todo dia. Então, atualiza, vai, puxa a tela assim, vai ver se atualiza. E a praga do negócio não dizia que estava pago, mas eu paguei, você está me entendendo? É horrível isso. O negócio que me incomoda, né? Mas eu estou aprendendo a ficar em paz, né? Com isso também. Amém. Mas, irmãos, aí depois que atualiza e mostra, fatura paga. Ah, que bênção. Eu estou em paz. Mas, irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Todas as faturas da sua história já foram pagas completamente. Todas as suas faturas de culpa, de condenação, tudo aquilo que seria o preço que justificaria qualquer bênção que você quer ver manifestar na sua vida, foram pagas também. Amém. Então, por isso você pode ter paz. Você tem shalom por causa de shalem. Porque shalom procede de shalem. Entende? Só tem paz quando tem a confiança do pagamento. Quando você descobre que já foi pago todo o preço. Amém. Amém? Existe na palavra de Deus uma história que eu vou tentar resumir aqui rapidamente. Eu olhando de novo para o relógio lá que não existe, né?
Eu olhei, não está lá toda hora, virou um hábito já, né? Então existe uma história na palavra de Deus que eu vou tentar resumir bastante aqui. Abra sua Bíblia primeiro em segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 19, eu quero encerrar com essa história. Deixa aí, segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 19. Então, há na palavra de Deus uma história de uma mulher sunamita, que ela era muito rica, né? Você conhece um pouco da palavra, se lembrar dessa história, e o profeta Eliseu sempre se hospedava na casa dela. E ela foi e disse para o marido dela, olha, esse profeta é homem de Deus, por que a gente não constrói um quartinho aqui para ele ficar? Né? Vamos construir, né? A gente tem dinheiro sobrando, não tem dificuldade de construir coisa alguma. E aí toda vez que ele passar por aqui, ele já fica com a gente, já fala para ele, profeta Eliseu, ó, agora você tem um quarto nessa casa. Olha que coisa boa. Então toda vez dá um jeito de passar por aqui, tá? Hospedagem paga, garantida, suíte, ar-condicionado, Wi-Fi, né? Eu sei que não tinha naquela época, mas é só para ilustrar, para você ver que era um bom quarto, né? E aí, o que ela fez? Ela fez, né? Ela foi graciosa, expressou graça, né? Oferecendo hospitalidade ao profeta. E o profeta Eliseu, ele pediu ao servo dele que perguntasse à mulher o que ela precisava, porque ele ficou muito agradecido. Vai lá, o discípulo, né, de Eliseu, né? Ele falou para o discípulo dele, que era o servo dele ali, vai lá e pergunta para essa mulher o que ela precisa, o que ela necessita. Essa mulher está nos tratando tão bem, vamos orar por ela, abençoar a vida dela de alguma maneira. E aí o servo foi e disse para Eliseu que sentiu que a mulher queria um filho. Né? Ela era casada há muitos anos e nunca tinha tido um filho. Então Eliseu ele foi e disse à mulher, lá em 2 Reis capítulo 4, um pouco antes, a gente não vai ler, depois você confere. Ele falou para ela, olha, no próximo ano, por volta dessa mesma época, você vai abraçar um filho. Foi e profetizou. Aleluia. Aleluia. E o que aconteceu foi que a sunamita, claro, teve um filho, a profecia se cumpriu, né, como o homem de Deus tinha falado para ela, o profeta Eliseu. O menino cresceu e um dia ele saiu para trabalhar na roça com o pai lá no campo, né, porque era uma família rica, mas tinha lá o campo de trabalho, isso era algo muito comum na época. Só que lá no campo, trabalhando com o pai, ele ficou doente. E agora entra o texto aí, o verso 19, 2 Reis 4, 19. Disse o menino a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Morreu o menino. Eliseu não estava ali. Não estava nesse instante. Mas já tinha o quarto de Eliseu. Já tinha a cama de Eliseu. Já tinha o lugar onde Eliseu tinha ficado várias vezes. Então o que a mãe fez? Ela pegou o filho, colocou na cama do homem de Deus, o profeta, fechou a porta. Só que Eliseu não estava lá. Mas ela colocou o menino na cama de Eliseu. Eliseu estava muito longe naquele instante. Então, Eliseu, né, você sabe, era um homem de Deus muito ungido. Então, com certeza, a sua cama também. Era isso que ela estava acreditando, e é verdade. E a sunamita colocou o seu filho morto na cama de Eliseu, fechou a porta e saiu. Isso que ela fez. Aí, voltando agora para o texto, 2 Reis 4, 22. Olha só o que está escrito. Olha aí, verso 22. Um pouco mais à frente. 2 Reis 4, 22. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse. O que ela disse? Quem está com a Bíblia aí? Não faz mal. O que ela disse, irmãos? Não faz mal. Não faz mal. Então, vamos entender isso, né? Então o marido demorou um pouco para entender. É coisa de marido, né? Geralmente mulher adiantada mesmo. O filho tinha acabado de morrer, só que ela não disse nada a ele. Ela apenas falou para ele, se você for ver o texto no hebraico, sabe o que ela falou para o marido? Ela falou shalom. Shalom. Então em português a expressão foi traduzida, não faz mal. Mas no hebraico, se você pegar, né, um recurso como esse aqui para ver a palavra ali no original, no hebraico essa expressão não faz mal, na verdade é uma palavra só. Shalom. Shalom. Então a mulher disse, shalom. Não tem, aí traduzido dessa forma, não tem problema. Não faz mal. Né? Eu vou atrás lá do profeta, vai dar tudo certo. Shalom. Foi isso que ela falou para o marido. Por isso, entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, já estou terminando mesmo. Quando você não souber o que dizer, faça como essa mulher sunamita. Shalom. Diga shalom. Aleluia. Amém. Diga paz sobre aquela situação. Amém. Entende? Porque foi isso que ela disse para o marido. E aí no verso 24, né? Um pouco mais adiante, a gente leu até o verso 23. Olha, vamos continuar o texto. 2 Reis 4, 24. Então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço,
guia e anda, não te detenhas no caminho, senão qual eu te disser. Partiu ela, pois, e se foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro, dize-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu... Shalom. Aleluia. Tudo bem. E como é que estava o menino? Tudo bem, tudo bem. Então o filho tinha acabado de morrer, mas ela disse, está tudo bem. E mais uma vez, essa expressão tudo bem é uma só palavra no hebraico. Shalom. Por isso, quando você não souber o que dizer, diga shalom. Diga paz. Então, a confissão da mãe foi apenas shalom. Só que Deus mostrou ao profeta o que tinha acontecido. E aí o que a gente pensa quando a gente lê esse texto? A gente acha que foi Eliseu quem ressuscitou a criança. Mas na verdade foi a fé da sunamita em Deus que ressuscitou aquele menino. Glória a Deus. A questão não é o profeta. A questão é a mãe do menino. Amém. Sabe, que não ficou, porque imagina, um filho que era o sonho da vida dela. Ela era casada há muito tempo. Era rica, tinha muito dinheiro. Com certeza tinha acesso a todos os tratamentos médicos e remédios. E nada curou ela. Aí de repente vem um profeta que eles fazem amizade. Ela começa a abençoar o profeta vai e declara que ela vai ter um filho. Ela tem um filho. Aí esse filho, fruto de um sonho, que estava atrasado a princípio na história da vida dela, porque era casada há muito tempo e não tinha filho. Aí o filho morre. Aí o que ela faz? Sobe a saia na cabeça, arranca os cabelos, grita, surta, chora, entra em pânico, desespero, desiste da vida, quer morrer ou quer matar alguém também? Não. Não. Ela é a primeira a declarar para o marido, paz. Chega no profeta, que é um sujeito ungido e poderoso da parte de Deus, e pergunta, como está o menino? Profeta morreu! Vamos lá, por favor, me ajuda. Não, nem para o profeta ela falou isso. Está tudo bem. Está em paz. E veja, não foi Eliseu realmente quem ressuscitou a criança, mas foi a fé da mãe em Deus. Amém. Porque ela certamente tinha uma boa opinião a respeito de Deus. Por isso, no meio da luta, meu irmão, minha irmã, não se cale. O inimigo sempre quer nos calar pelo medo. Mas na hora mais difícil, proclame shalom. Amém. Shalom. Paz. Aleluia. Proclame a paz. E aí o homem de Deus voltou com ela, orou pela criança, e a criança ressuscitou dos mortos. Por isso, não subestime a paz. A shalom, não subestime, isso é muito poderoso. Quando você estiver em paz, coisas boas vão acontecer. Amém. Porque é pela paz que você tem acesso a esta graça. Amém. Por isso que a paz é tão importante. Entende? Quando você estiver em paz, algo de bom está prestes a acontecer. Amém. Mas tem que estar em paz. Amém. Jesus, no meio da tempestade, estava em paz. Amém. Só que agora, de fato, para encerrar, eu olhando de novo, meu Deus do céu, toda hora eu olho, meio-dia, acabou meu tempo, entendi, mas estou terminando, amém? Quantos minutos dão? 5 minutos, deixa eu ver aqui. Amém. 5, 10, 15, 20, 25, 35. Pensou se fosse assim, seria ótimo, né? Mas eu entendi que é só brincadeira mesmo. Irmãos, se você for ler, não sei se você é curioso aí de às vezes, conceitos, né, conteúdos seculares, né? Eu já fui. Na verdade, antes da minha conversão, eu li, né, alguns livros, eu posso dizer, sobre essas coisas relacionadas à nova era, né? E essas coisas espiritualistas, né? Que todas são de origem maligna, né? Não tenha dúvida. Só que grande parte delas, e aí é onde as pessoas se apegam, elas prometem uma certa paz. Né? Então eu lembro um dos livros que eu li, era pode quem pensa que pode, uma coisa assim. Mas é tudo sem base, sem fundamento. Se não me engano, o título era esse. Enfim, e o que acontece? Só que esses espiritualistas, pessoas de fora que não conhecem o Evangelho, eles até às vezes usam o nome de Deus. Eles até chegam a falar do amor incondicional de Deus. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes são pessoas malignas falando sobre isso. Chega até a falar da tal da graça. Né? Você não precisa de merecer tudo, você ouve aqui e fala, rapaz, o que é isso? Esse cara não é pregador? Que história é essa? O que está acontecendo? Mas tem um cuidado que você tem que ter aqui. Só que eles falam de uma graça sem a cruz. Eles falam de uma graça
sem o sangue de Jesus. Vocês estão me entendendo? Então esse é o ponto. Observe se a pessoa fala sobre a obra consumada, sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo, sobre o preço pago. Porque você se lembra? Né, que shalom, né, vem de qual palavra lá no hebraico? Então, justamente que é o pagamento. Então não existe graça sem pagamento. E o pagamento só pode ser o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então eles ensinam, eles dão palestras, né, como se a queda não tivesse acontecido. Como se o homem não tivesse caído no pecado. Como se a graça de Deus estivesse sobre todos que podem crer, mas sem precisar do sangue de Jesus. Nós precisamos do sangue de Jesus. Por isso é muito importante que você entenda que existe uma coisa chamada de falsa paz. Existe a paz verdadeira e existe a falsa paz. A paz verdadeira está ligada ao sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Porque a paz está ligada ao pagamento. E o exemplo disso é justamente o que aconteceu na primeira Páscoa, né? Lá em Êxodo 12, eu não vou ler com você, depois você pode ler. Né? Então no verso 13 de Êxodo 12 está escrito: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Isso aí no final. Então veja, Deus é amor, mas Deus também é justo. Amém? Então Deus não pode ser apenas amor. Porque imagina, se um juiz olha para um pedófilo no meio de um julgamento e diz para ele o seguinte: ah, eu te amo, sabe uma coisa? Eu perdoo você. Você matou uma pessoa e vai matar outra, mas tudo bem, eu te perdoo porque eu te amo e você não vai ser condenado. O que você acha que aconteceu numa situação como essa? O juiz ia ser preso, na verdade. Entendeu? Porque isso é um crime. Então Deus não pode ser esse tipo de juiz. Que tem gente lá fora que não entende o evangelho de fato, que eles pregam esse tipo de juiz. Que perdoa o pior dos criminosos, mas sem fundamento nenhum, sem nenhuma base, como se fosse só fechar os olhos e esquecer o passado. Não, não é assim. Não é bem assim. O amor sozinho não pode manter o universo unido, estruturado. Nós precisamos da justiça. Então, graças a Deus que Ele é justo e também Ele é amor. Amém. Amém. E uma vez que Deus é justo, Ele tem que punir o pecado. Mas Deus também é amor, Ele quer salvar o pecador. Qual que é a solução? A cruz de Cristo Jesus. Aleluia. A cruz. Ele é justo, mas Ele quer salvar o pecador. Por isso que Paulo disse lá em Romanos 5:1, que eu estou repetindo tantas vezes, né? Justificados, pois, mediante a fé. A justiça é a base. Então, na noite da primeira Páscoa, o Senhor disse que iria enviar o anjo da morte pela terra do Egito. E o Senhor deu instrução. Qual que era a instrução? É para passar o sangue. Amém? Lá nas ombreiras, lá nos portais das casas dos judeus. E veja, por que tinha que ser colocado ali sobre os portais? É porque aquilo dava justamente uma imagem muito parecida com a cruz, porque era de madeira, ia ter o sangue ali derramado, entende? Era algo que queria lembrar justamente a imagem da cruz, que era o que acontecia adiante, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Só que o Senhor, Ele disse, quando eu vir o sangue, Êxodo 12:13 está escrito, abre aí a sua Bíblia, por favor, fique em pé já, amém? Para eu entender que a gente precisa terminar, estou terminando já. Hebreus 12:13. Olha só o que está escrito. Eu falei Êxodo, falei, né? Porque parece que eu tinha ouvido eu falando outra coisa aqui. Êxodo 12:13. Está escrito: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue. Quem tinha que ver o sangue? O Senhor ou o povo da casa? O Senhor. O Senhor tem que ver o sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Então é Deus quem precisa de ver o sangue. Os israelitas estavam dentro da casa, enquanto que o sangue estava do lado de fora. O povo de Deus do lado de dentro e o sangue do lado de fora. Então, por causa do sangue na porta, Deus não permitiria que o anjo da morte matasse os primogênitos dentro daquela casa. Agora imagina, vamos supor que algumas pessoas em uma casa israelita, né, do povo de Deus, eles perguntassem: olha, sabe uma coisa? Ouça com atenção, vou dar 2 exemplos aqui, rapidamente. Se bem que tem um terceiro que é a nossa vida, mas são 2 basicamente. Imagina se tivesse um grupo de judeus que recebeu essa instrução aí de Moisés, da parte do Senhor. Aí eles são esse povo que ouviu da graça, ouviu do amor de Deus e tal, só que não entendeu ainda a questão da justiça de Deus. Amém? Do salário do pecado. Aí eles conversam entre si, essa família. Sabe de uma coisa? Deus ama a todos. A graça de Deus está sobre todos. Deus não fará mal a ninguém. Deus não julgará ninguém. E aí, esse pessoal vai e fala: vamos parar com esse negócio de sangue, o quê? Vamos passar esse sangue aqui nos umbrais dessa porta aqui, não. Deixa pra lá, porque Deus é amor, não vai acontecer nada de mal com ninguém.
Entende? Eles são justamente aqueles que hoje ficam questionando as coisas do tipo, né? Será que tem inferno? Será que tem condenação eterna? Eu acho que isso não é verdade, parece que isso não combina com o amor de Deus. Eles não conheceram a Deus. O que você acha que iria acontecer com essa família? O anjo da morte entraria ou não entraria? Entraria. Então, mesmo crendo no amor, poderiam ser julgados. Entende? Então, isso é uma falsa paz. É uma falsa paz. Então, nesse caso, né, dentro da casa, a pessoa poderia se orgulhar dizendo: a Deus me ama, nunca vai me julgar. Só que isso é uma falsa premissa de paz. Então, se ele disser essa pessoa lá: eu rejeito toda culpa, eu recuso me sentir culpado, ainda é uma falsa paz, porque o sangue não estava lá. Então, quando o dia amanhecer, o que vai acontecer? Essa pessoa vai chorar porque o primogênito dela estaria morto. Se uma família de Israel fizesse isso, não passando sangue, mas confessando que não aceita a culpa, sabe, declarando que é amado, mas sem passar o sangue. Não funciona. Não funciona. É simples assim. Então, não funciona porque Deus não providenciou a provisão, né, na maneira dele, e a pessoa não confiou na justiça de Deus, que é de fato a provisão de Deus. Por isso que a questão é você ser justificado. Agora imagina outra casa de israelitas, só que o sangue está lá, passado lá de fora, batendo a porta. Só que o pai e o filho começam a tremer de medo. Ouve o povo gritando das outras casas onde o anjo da morte entrou e matou o primogênito. O povo gritando, fica apavorado. Fala: ai meu Deus, começou. Tem gente, o primogênito deve estar morrendo nessas outras casas. Né? Só que o sangue está lá, do lado de fora da casa desse pai medroso, desse filho apavorado. Está me entendendo? Amém. Está lá. Só que eles estão morrendo de medo. Eles estão com medo. Então começa a tremer. E agora? O que vai acontecer com a gente? Meu Deus, está acontecendo tanta coisa ruim ao redor. Covid, a outra praga e tal. Desemprego, economia ruim. E agora? O que vai acontecer? A pessoa me deixou, fui demitido. E essa doença? E essa enfermidade? O povo gritando ao redor e você fica limpando também. Só que o sangue está lá do lado de fora da sua casa, meu irmão e minha irmã. A pergunta é: o que acontece na família desse pai, desse filho, que sofreu tanto com medo, mas o sangue estava do lado de fora? O que vai acontecer com eles no dia seguinte, de manhã? Eles vão olhar para trás. Não, o sangue está lá do lado de fora. Eles vão olhar para a noite anterior e falar, o filho para o pai: pai, a gente precisava ter sofrido a noite inteira, a gente nem dormiu apavorado por causa do barulho lá fora. Pai, o senhor viu que não aconteceu nada de ruim conosco aqui dentro de casa? Pai, só por causa do sangue lá fora. A gente estava aqui dentro com medo, mas como o sangue estava lá fora, a gente foi guardado. A gente foi preservado. Entende? Mas a grande questão é a seguinte: eles precisavam ter sofrido esse tanto? Não precisava. E meu irmão, minha irmã, você é essa casa. Amém. Onde o sangue já foi passado uma vez por todas. E é por isso que nós lembramos, pelo menos uma vez no mês, a respeito desse sangue. Então, o que vai proteger você e guardar você e te dar a certeza da paz, não é o sentimento que você tem, mas é a obra perfeita que já foi feita de uma vez por todas por você. Amém. É o sangue do Senhor Jesus. Isso é um alicerce sólido. Por isso você não precisa sofrer. Então muitos não aproveitam a jornada porque não estão tendo paz com Deus. Na verdade eles têm paz com Deus, mas ainda assim não desfrutam da paz. Não tomam posse dessa paz. Mesmo que o sangue já esteja na porta, você está me entendendo? Só que, veja, você deve aplicar o sangue. Sabe, a cada dia que você estiver de repente atribulado, perturbado e tudo, declare isso. Fala: Senhor, eu creio que o teu sangue está sobre a minha vida. Amém. Sobre mim não há mais culpa nem condenação. Então por isso eu estou em paz com o Senhor. Amém. E porque eu estou em paz, eu tenho acesso a essa graça. E nessa graça eu estou firme. E eu me glorio na boa opinião que eu sei que o Senhor tem a meu respeito e que eu tenho a respeito do Senhor. Amém. Deixa eu orar para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, antes de tudo, a cobertura do teu sangue. O sangue do Senhor Jesus Cristo sobre cada casa, sobre cada família, daqueles irmãos que estão aqui, daqueles que nos assistem pela internet. Ó Pai, aqueles que creram na obra consumada, completa, perfeita, ó Deus, finalizada pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz.
O sangue de Jesus na cruz é o sangue do Senhor Jesus sobre nós. E por isso, justificados, ó Deus, por essa fé, por cremos nessa obra, nós temos paz com o Senhor. E por meio dessa paz, ó Deus, presente, permanente, fundamentada, alicerçada na obra da cruz, nós temos acesso ao teu favor, temos acesso à tua graça, temos acesso a toda sorte de bênçãos. Ó Deus, estamos firmados nessa graça e nos gloriamos na boa opinião que nós temos a respeito de ti. Ó Deus, que coisas boas estão para se manifestar entre nós, independente das circunstâncias ruins, difíceis, nós mantivemos a paz e continuamos tendo acesso à graça, porque nós temos uma boa opinião a respeito do Senhor, e o Senhor também tem uma boa opinião a respeito de nós, porque o Senhor nos vê cobertos pelo sangue, e por isso nós temos a verdadeira paz do príncipe da paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Declara aí sobre a vida de 2 ou 3 irmãos. Fala para ele, fala: meu irmão, o sangue está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Você pode ficar em paz. Fala para ele, você pode ter acesso à graça. Fica firme nessa graça. Fala para ele, creia, tenha uma boa opinião a respeito de Deus, porque ele tem uma boa opinião a seu respeito. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado por ficar até o final. Aleluia.